Olá, meu nome é Joel Dutra e eu estou aqui para conversar com vocês sobre desenvolvimento da liderança, que é o capítulo 9 do nosso livro Gestão de Pessoas, Empresas e Organizações Públicas. Quando a gente fala de liderança e gestão, quando nós olhamos para a literatura americana, os americanos dizem o seguinte: o líder é a pessoa inspiradora, a pessoa que mobiliza as pessoas, e o gestor é a pessoa que cuida das partes mais burocráticas da gestão. Nós fomos desenvolvendo uma outra forma de observar essa diferença entre liderança e gestão. Mas para trabalharmos essa diferença, eu preciso trazer para os senhores alguns conceitos importantes. O primeiro conceito é de trajetória de carreira. Nós observamos que as pessoas estão na mesma trajetória de carreira quando desenvolvem atribuições e responsabilidades de mesma natureza. Eu vou pegar o meu caso. Eu fiz administração de empresas, entrei na organização pela área financeira, depois fui para a área de TI, depois fui para a gestão de pessoas e planejamento estratégico. Sempre estive na mesma trajetória de carreira porque eu sempre estava focado e olhando para dentro da organização. Ou seja, eu mudei a minha área funcional, tive que adquirir conhecimentos técnicos novos, porém não mudei o meu mindset, não mudei a minha percepção em relação à organização, que seria diferente se eu fosse, por exemplo, uma atividade fim da organização, como a supply chain ou marketing, e provavelmente eu teria que aí fazer uma grande mudança de mindset, e aí, nesse caso, eu faria uma transferência, uma transição de carreira. Nas nossas pesquisas, também nós observamos que quando a pessoa faz uma transição de carreira, ela tem toda a condição de mudar para outra carreira no mesmo nível de complexidade. Por que uma pessoa vai fazer uma coisa totalmente diferente e ela faz no mesmo nível de complexidade? Porque a pessoa consegue perceber a demanda do contexto sobre ela consegue mobilizar o seu repertório para atender às demandas e ela percebe claramente seus gaps de conhecimento, habilidades e atitudes e vai supri-los. Também nós percebemos na nossa pesquisa, quando fizemos análise de mais 6.000 biografias, que as pessoas raramente mudam de trajetórias de carreira. Elas mudam de função, mudam de empresa, mudam de país, mas não mudam de trajetória. Nós analisamos a movimentação em mais de 250 empresas aqui no Brasil. E o que nós observamos? Raramente as pessoas mudam de trajetória. Por que as pessoas raramente mudam de trajetória? Porque sempre que eu mudo de trajetória, eu estou mudando a minha identidade profissional. E essa mudança de identidade profissional traz um estresse psicológico muito forte, Alguns teóricos dizem que equivale a uma separação conjugal, o estresse que a pessoa vive quando muda de trajetória. Eu já mudei 2 vezes de trajetória profissional, mas nunca me separei, então não posso dizer para vocês se isso é verdade ou não, Mas eu quero dizer para vocês que dói muito fazer uma transição de carreira. E, portanto, os teóricos foram construindo pesquisas e referenciais e observaram 4 fases típicas nessa transição. E aí eu queria contar um caso para vocês para demonstrar essa transição. É de uma amiga muito querida. Ela montou a revista Você S.A., em 1998, e em 2000 ela assumiu a direção da revista. E uma revista dedicada à carreira. E em 2005 ela procurou a direção do Grupo Abril, que é a editora dessa revista, e disse para eles o seguinte: olha, eu acho que eu fechei um ciclo de carreira, eu não vejo mais desafio no que eu estou fazendo, Eu queria novos desafios. E no finzinho de 2006 eles chegaram para ela com um novo desafio, que era montar um canal de TV especializado em gestão e carreira. Era tudo o que ela queria, mas aquilo deu um frio na barriga, porque o que a Abril estava propondo para ela é que ela deixasse a cadeira confortável de diretora de redação da terceira revista mais influente do país e se atirasse num precipício profundo e escuro, que era montar um canal de TV, que podia não dar certo. E ela não dormiu 1 mês e meio, conversou com um montão de gente e decidiu aceitar o desafio. E quando ela decidiu aceitar, ela sentiu um alívio nos ombros e ela achou que o calvário dela tinha terminado ali, mas ela tinha terminado só a primeira fase. E essa primeira fase é uma fase racional.
você sabe que ali, naquilo que você está fazendo, não tem mais perspectiva, e então você vai fazer um movimento de transição de carreira. Você sabe que você vai comer o pão que o diabo amassou, você sabe que vai sair da sua região de conforto para enfrentar o desconhecido, mas vale a pena pela perspectiva que isso te abre. Ela tocou a edição de fevereiro de 2007 e a Juliana, ela assumiu a revista em março de 2007, né? E de repente ela percebeu que estava dando seu filho querido para uma outra mãe cuidar. Um filho que ela viu nascer, que ela fez crescer, né? Então, essa segunda fase, ela é basicamente emocional. É um momento em que você está renunciando à sua identidade profissional. Aquilo não te pertence mais, você não é mais aquilo. E daí você entra numa terceira fase, que é uma fase onde você perde o chão. Você sabe o que você não é, mas você não sabe o que você é. E a gente chama essa fase de limbo. Embora o nosso Papa Emérito, Bento XVI, falou que não tem mais limbo, mas em carreira tem esse momento. Em setembro de 2007, a TV Ideal foi ao ar e essa minha amiga achou que os seus problemas tinham acabado. Mas, na verdade, ela estava entrando na quarta fase. Essa quarta fase é a seguinte: você vai desenvolver uma atividade para a qual você não tem uma série de habilidades, de conhecimentos, né? E, naturalmente, você vai sentir dificuldades. Então, você vai se sentir uma pessoa incompetente, a sua autoestima vai lá para baixo, né? E é um momento também muito difícil de você se autoafirmar nessa nova trajetória. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque sempre que um profissional técnico assume uma posição em gestão, ele está fazendo uma transição de carreira. Mas o que é um gestor? Um gestor não é simplesmente um líder. O gestor é uma pessoa que gerencia recursos escassos dentro da organização. Por isso, o gestor, ele está na arena política da organização. Então, eu posso ter pessoas que lideram pessoas e não estão na arena política. Então, eles são líderes, mas não são gestores. Eu posso ter gestores que não têm nenhum subordinado. Então, ele não lidera ninguém, mas ele cria mais uma liderança em relação a pares, a superiores, né? Porque exatamente ele está na arena política. A arena política é sempre esse espaço onde você vai estar gerenciando recursos escassos, né? Por exemplo, orçamento, investimentos, massa salarial, espaço físico, né? Sempre você está discutindo o cobertor curto, né? E exatamente o que esse cobertor vai cobrir dentro da organização. Então, esse é o desafio que nós temos dentro da gestão de lideranças dentro da organização. É muito importante nós conseguirmos identificar pessoas que têm condições de enfrentar a arena política. E nós observamos que as pessoas que não dão certo na posição de gestão não é por capacidade, mas porque elas não gostam da arena política da organização. Ao não gostar da arena política, elas não fazem a transição de identidade profissional. Então, você, de repente, tem um gestor dentro da organização que tem mentalidade, atitude de técnico, porque ele não quis fazer a mudança de identidade. E, naturalmente, vai ser uma pessoa muito infeliz, porque ela não consegue ser nem gestora e nem técnica, né? E essa é uma situação muito comum nas nossas organizações. Então, é muito importante um aspecto é escolher bem as nossas lideranças, os nossos futuros líderes, né? Pessoas que tenham condições de assumir essa arena política da organização e, ao mesmo tempo, serem bons líderes para as suas equipes, né? Um aspecto também interessante da nossa pesquisa sobre liderança foi testar um trabalho desenvolvido pelo Rancharan. O Rancharan é um pensador na área de administração, e ele foi identificando, na realidade americana, que as pessoas, ao lidarem com níveis crescentes de complexidade na liderança, elas encontram naturais barreiras, naturais desafios, né? E nós quisemos testar se isso era verdade no Brasil, e realmente é verdade. O que ocorre? Eu sou um bom operador de algo, e aí eu sou convidado pela organização para liderar esse conjunto de operadores. A minha tendência é continuar executando, porque é o que eu sei fazer bem e que eu gosto de fazer, né? E provavelmente vou ter problemas de delegação. Daí eu evoluo, assumo uma gerência tática, onde eu vou liderar pessoas que lideram pessoas.
ou vou liderar supervisores ou pessoas mais sêniores que, por sua vez, lideram pessoas mais júniores e plenos, né? Normalmente, essa pessoa sempre liderou executores e agora ela vai liderar líderes. E ela vai, provavelmente, tratar os seus líderes, os seus liderados, como executores e não como líderes de pessoas. Mas essa pessoa evolui, vai para o nível estratégico da organização e, nesse nível, ela deveria estar se relacionando mais intensamente com os stakeholders. Mas há uma tendência muito grande de ela ainda se voltar para dentro da organização. Então, nós percebemos, na maior parte das nossas organizações, um nivelamento por baixo. O pessoal do nível tático fazendo muita coisa do operacional, pessoas do nível estratégico fazendo coisas do operacional. Isso nos chamou a atenção e nós, além disso, pesquisamos a biografia de várias pessoas que saíram de um nível operacional nas empresas e chegaram ao nível estratégico. E ao analisarmos essas biografias, nós encontramos alguns elementos comuns, né? E isso nos chamou muito a atenção. Um elemento comum, né, é quando a pessoa é um profissional técnico ou um supervisor operacional e assume uma gerência tática, é comum essa pessoa levar uma série de tranqueiras da sua posição anterior, porque aquilo dá identidade para ela, né? E é uma coisa absolutamente normal que vai acontecer. O que ocorre na maior parte das organizações é que esse comportamento ele é reforçado por quem está em cima, né? Que vai cobrar dessa pessoa um comportamento técnico ou um comportamento mais operacional. Ocorre que quando a pessoa fica presa nesse processo, ela não se desenvolve. E não se desenvolve para ela e nem para a organização. Para a pessoa se desenvolver, ela precisaria assumir integralmente a sua atividade tática. À medida que ela assume integralmente a sua atividade tática, ela tem melhores condições de ampliar o seu espaço político dentro da organização. Dificilmente uma pessoa vai ampliar o seu espaço político na organização se ela não tiver antes se consolidado na sua posição. Por que isso ocorre? Quando eu vou buscar ampliar esse espaço político, normalmente eu amplio melhorando as interfaces com os meus pares, com clientes, com fornecedores, né? E sempre que eu vou tentar melhorar a interface com um par, por exemplo, eu volto para casa com mais trabalho, né? Se eu não tiver uma equipe bem azeitada, dificilmente eu consigo sustentar aquela interface com o meu par, com o meu fornecedor, com o meu cliente. Mas na medida que eu sustento, eu vou ampliando o meu espaço político. Outro aspecto importante é que sempre que você vai trabalhar a interface, você trabalha num risco político, né? Então, você vai se associar a pessoas que têm reputação dentro da organização, para que isso lhe dê mais segurança e mais garantia. Então, na medida que a pessoa vai ampliando o seu espaço político, ela naturalmente é procurada pelas outras pessoas para melhorar as suas interfaces, e isso vai consolidando mais a ampliação desse espaço político da pessoa. E quando nós pensamos em sucessão, normalmente nós vamos pensar em pessoas para o nível estratégico, pessoas que já estão consolidadas, são reconhecidas pelos seus pares para pensarmos numa posição estratégica. Então, nós observamos que, na medida que a pessoa vai passando por essas fases, ela vai sendo demandada por competências diferentes. Na primeira fase, a hora que ela está se consolidando, ela precisa ter foco no resultado, senão ela não sobrevive na organização, mas também ela precisa desenvolver a sua equipe. Se ela não desenvolver, ela não delega. Quando ela se consolida na posição, ela precisa melhorar a sua visão sistêmica e também melhorar as suas parcerias, né? E na medida que ela vai ampliando seu espaço político, ela precisa ampliar sua visão estratégica e começar a desenvolver sucessores exatamente para poder assumir posições de maior complexidade, né? Então, isso vai sendo a base para nós pensarmos o desenvolvimento da liderança nas nossas organizações. O desenvolvimento da liderança nas organizações tem se tornado uma questão bastante crítica, né? Nós temos observado isso no setor público nesses últimos 20 anos, né? Observamos também as organizações públicas cada vez mais preocupadas com esse tema, né? Por isso, trouxemos esse tema dentro do nosso livro. Espero ter propiciado a vocês uma boa reflexão sobre o tema e dado algumas dicas aí para o desenvolvimento da liderança. Um grande abraço.